Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e é um vídeo de história. Mas é aquela história que você começa a assistir e você realmente quer saber como que vai ser o desenrolar. Estamos aqui para ouvir essa história que começou lá atrás, né? Há anos atrás. Por favor, se apresentem aqui para o pessoal e contem para nós como que foi o início dessa jornada em busca deste sonho de morar no Canadá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Lúcia, a oportunidade. Nós somos aí seguidores do seu canal há muitos anos. E como você bem mencionou no início, a nossa história é antiga. Tudo iniciou em 2010, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Paula, eu sou cuiabana, tenho 40 anos, sou mãe, tenho duas crianças autistas e sempre trabalhei na área organizacional com recursos humanos. Meu nome é Elcio, também te sigo há muito tempo. Sou analista de sistemas, tenho 20 anos de carreira na área de tecnologia da informação. E por que Canadá? Por que o Quebec? Há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu estava ainda jovem ainda, no início da minha juventude, eu tive a oportunidade de morar na França. Meus pais foram fazer um doutorado, mestrado. Minha mãe de letras, ela era formada em letras e professora da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. E meu pai também formado em química na área de clínica nuclear. Eles foram fazer especialização na França, por volta de 1988 até 1990, mais ou menos. Só foram quase 2 anos. E aí eu tive a oportunidade de aprender o francês em Grenoble, na cidade de Grenoble. Não. Olha só, e quantos anos que você tinha na Eu época? estava com entre 15 e 16 anos, Então, nessa fase, você morou ali por volta de 2 anos na França. exatamente. E como que surgiu a história do Canadá nessa jornada? Eu fiquei com aquela vontade, depois que eu voltei para o Brasil, fiquei com aquela vontade de voltar um dia para um país francofono, ou seja, para a França, ou seja, para qualquer país que falasse francês. Eu fiquei com aquela vontade. Um dia ainda vou morar fora do Brasil. Talvez na França, talvez numa ilha de Martinica, talvez num país francofono, o Canadá, o Quebec. E, e aí começou a pesquisa quando, em 2007, quando eu conheci a Paula. Isso, É, nós nos casamos. Em e 2007 a gente a começou a gente se namorar. conheceu e ela Isso. falava dos sonhos dela de viajar, gostava de viajar, era, era o sonho dela de viajar, E morar fora morar também. Eu fora queria do ter país, uma né? experiência de algum dia morar fora do país. Eu não tinha como ele definido que seria em algum país de língua francesa, mas eu sempre pensei em morar fora. Mas então vocês se encontraram na vida, né? Vocês se encontraram os 2 com vontade de morar fora, muito bacana. E Exatamente. aí eu comecei naquela época eu comecei a falar para ela, ó, o Canadá é uma alternativa, porque eu já pesquisei Austrália, outros países, mas o Canadá tem a cidade de Quebec, a província de Quebec, que fala francês. E eu já falo francês e e evoluí após que eu cheguei no Brasil, eu cheguei a finalizar um curso de extensão na UFMT, para mim manter o meu francês. E depois de lá, então, eu fiquei nessa vontade, né? Ou ir fazer uma especialização depois da minha formatura em análise de sistema, ou vir A morar. através, né, para morar através de uma oferta de trabalho, como que estamos hoje. Isso. E aí, nesse período, nós nos casamos. A gente começou a namorar em 2007. Em 2009, a gente casou no civil. Em 2010, nos casamos no religioso. E aquele desejo foi ficando maior, porque até então a gente falava que queria morar fora, mas a gente não tinha ainda feito nada a respeito. Só aquele desejo, eu quero morar fora, ok, mas não tínhamos colocado o plano ainda em prática. E aí, em 2010, a gente começou a pesquisar mais a fundo sobre os processos de imigração para o Canadá e descobrimos um casal de brasileiros que já morava há 2 ou 3 anos no Quebec. Naquela época era blog, não existia, né, essa fartura de conteúdo que hoje tem nas redes sociais, né? E descobrimos também que esse casal era
A nossa era região. da nossa região e a gente descobriu vínculos em comum, né, com esse casal. E começamos a conversar com eles, aí descobrimos outros casais em Cuiabá que também tinham esse desejo de morar no Quebec, inclusive, e montamos um grupo. Aí fomos atrás de um curso de francês, começamos a fazer o curso de francês, isso em 2010, né, por 2010, aí, 2011. 2011. Nesse período também a gente começou a sentir um desejo no coração de sermos pais, de engravidar. E aí a gente acabou focando, né, na minha gestação. Eu não consegui engravidar de imediato, foram 2 anos aí de tentativa, até que eu engravidei do Enzo, em 2013. Aí na sequência já veio a Sara, em 2015, e a Mas gente o acabou. Canadá nunca saía Não, o Canadá dos não saiu planos. da cabeça, mas a gente deu uma adormecida. A gente vivia fazendo aquela. Entrava lá No no portal MIFI, do. no portal do Isso. MIFI, e fazia o teste. Agora nós temos um filho, é mais um ponto. Fazendo as pontuações. Naquela época ainda era o Monprojê, né? Não, Isso. não era a rima, era o Monprojê. E a gente tentava também pelo Express Entry também Isso. fazer. E aí a gente voltou a retomar o nosso plano de imigração em 2016. As crianças já estavam maiores e a gente pensou, agora é a hora da gente realmente focar. E aí meu esposo voltou a estudar francês, né, na época, a Exatamente. buscar oportunidades. Aí a gente conheceu nessa época o Quebec en Tête. Quebec and Tete. E nesse mesmo período a gente se cadastrou no Monprojê, enviou a documentação. Naquela época a gente tinha que enviar tudo pelo correio, era um processo longo. Montou um checklist onde a gente ia grifando o que O a que, que gente a já gente tinha tinha, o que, que precisava. levantado. Fizemos todo esse processo. Vamos lembrar que eles estão falando de 2016. 2016, gente, é quase uma década da data que nós estamos hoje. E tudo naquela época era no papel. Se as pessoas reclamam hoje do tempo de processamento, imagina o tempo de processamento de uma documentação no papel saindo do Brasil para chegar no Canadá para ser analisada. É luta, viu? É luta. Juntou mais ou menos um Era um calhamaço calhamaço de de papel. papel. Eu sei que nós encaminhamos a documentação, salvo engano, eu não sou muito boa com datas, mas salvo engano foi em 2017 e ficamos aguardando, porque o processo era demorado, era longo, cansativo, mas a expectativa grande. Nessa época a gente tinha saído de Cuiabá e estávamos morando em Uberlândia, em Minas Gerais. E aí veio aí mudanças na política e o Monprojê foi cancelado, né? Quem acompanha esse processo há muitos anos, né, Lúcia, como você sabe que o processo foi cancelado e a nossa documentação que estava na fila Foi pra, foi cancelada. Aí tudo veio pro aquele lixo. primeiro balde de água fria. E que balde, né? É uma caixa d'água inteira, não é nem um balde. É muita gente, infelizmente, acabou perdendo, né, a aplicação. Tem até um outro vídeo aqui no nosso canal que a gente conta a história de uma outra família que também, assim como vocês, anos e anos e anos, quando aplicaram para o Monprojê, eles acharam assim, não, agora vai. E de repente o processo é cancelado. E eu até quero levantar aqui para as pessoas que muita gente hoje em dia reclama, mas as informações de imigração estão mudando a todo momento. Meus amigos, sempre mudou a todo momento, infelizmente. Só que imagine no caso desta família inteira, que não é simplesmente um visto de estudo, um visto de trabalho, é uma aplicação para residência permanente, que eles contavam com essa aplicação e que simplesmente mudou algo no governo e agora não existe mais. E isso aconteceu para milhares de E tinha todo um pessoas, custo por trás, infelizmente. né, Lúcia? Porque a gente teve que mandar documentação, teve que traduzir e juramentar todos os A gente documentos. ia colocando tudo na planilha. Tudo Então, que a assim, gente nós tivemos um ia custo, gastando. não foi barato, né? E Passaporte. o mental, né? O psicológico nesse processo, Até né? foto a gente tirou quando chegou lá para fazer o passaporte, não precisava. Nós foi todo um estresse, né? Todo um processo. E aí, em Aí, 2019, você. 2018 mesmo, Em a gente 2018? voltou, saiu de Uberlândia e voltou para Cuiabá, que é a nossa cidade de origem.
E quando eu estava dentro de eu já estava aplicando para o Quebec and TED, Importante as falar, vagas. Lúcia, que independente do Monprojet, a gente buscava vagas também online. Então, Sim, através ele do LinkedIn. buscava através de vários aplicativos e abordava as empresas, os empregadores. E aí, em 2018, ele participou de uma entrevista, né, para uma empresa grande aqui na área de TI. Leviou. A Leviou me convocou, eu estava dentro do ônibus indo para Cuiabá. E viajando para Cuiabá. Nós estava de mudança. E a pessoa me contactou e falou: "Ó, estamos aqui em São Paulo. Será que você poderia vir para São Paulo amanhã?" Aí, infelizmente, Infelizmente, foi a uma gente oportunidade que a gente não conseguiu participar, né? participar. E voltamos, ao Voltamos para estaca zero. Cuiabá. Isso. E aí ele voltou a postular para Postular a missão de recrutamento em 2019, 2019, né? eu participei, já estou falando até em francês, já participei. Em 2019, eu postulei de novo e fui selecionado para a LGS. E eu fiz a entrevista, cheguei a participar de um teste de nível de francês e tirei B7, o nível B2 e o B2 7, CLB7. É. SLBC7. Aí fiquei naquela expectativa, já estava tudo ok, né? E veio a pandemia, na hora que já estava tudo já quase pronto para a gente começar o processo, mandar a documentação. Você, nesse processo você chegou de receber a job offer, né? Recebi a job offer. Aí, mas aí, como veio a pandemia, Parou tudo. parou tudo. E isso foi em 2020, março de 2020, a gente recebeu o retorno da empresa falando que o processo ia ser suspenso. E depois que a pandemia se estabilizasse, eles iam voltar a entrar em contato. Enfim, Acabou que não deu certo, não deu né, Lu? certo. E como foi depois disso? Porque, olha só, vocês estão com esse projeto desde 2010. Isso. Tentaram Mon Projet, fechou. Tentaram oferta de trabalho, veio a pandemia. E depois? Como que. Porque muita gente, por menos do que isso, eles já desistiram, né? E vocês decidiram insistir. Como que vocês estavam nessa época? Bom, a gente estava ainda. A gente nunca perdeu, Nunca assim, perdeu a a esperança. esperança, sabe? Nunca Nunca perdeu. perdemos a Tivemos esperança. momentos, assim, de bastante De tristeza, de estresse, de estresse, de esgotamento mesmo, né? Porque a esgotamento. gente investia, a gente entrou de cabeça no Uhum. processo. Eu posso dizer, assim, que a gente entrou realmente de cabeça de 2018 em diante. No período do Monprojet também, a gente teve aquele período de correria com documentação, mas de 2018 para frente, a gente começou realmente a investir. E tanto que você não comentou, mas ele fez algumas formações, porque ele começou a pesquisar as vagas e entendeu que algumas vagas ele precisaria desenvolver em algumas competências, então ele fez, então a gente teve custo financeiro, porque ele fez algumas Formações. certificações, né, formações específicas para a área dele, aí voltou a estudar francês novamente, participou de curso preparatório para entrevista, então a gente realmente começou a se dedicar. Né? Nesse período também comecei a fazer aulas de francês e a gente ficou assim muito triste por um período, mas a gente nunca desistiu. A gente sempre falava, um dia a gente vai para o Canadá, um dia a gente vai morar no E Quebec. assistindo os vídeos da você assistindo os vídeos de outras pessoas do Canadá também que Era o tem nosso final de semana, né? A é, gente passava o final de semana, porque nesse período a gente não saía, a gente começou a focar mesmo no projeto. Então, nosso final de semana era pipoca na frente da TV, assistindo YouTube. YouTubers, assistindo vocês, estudando, entendendo os processos. A gente passou por alguns anos assim, sem gastar com festas, com saídas, sempre focado no nosso plano. Perfeito. E a partir deste momento, passado aí o estágio da pandemia, como que foi
o planejamento de vocês para vocês conseguirem alcançar o objetivo? Nós nunca pensamos em ir para o Quebec através de estudos. Então, a gente não tinha o plano B, o plano C. Nosso plano era o único, ir através De de trabalho. emprego, de trabalho. Porque a gente já tinha conversado até com consultores e a gente percebia que o nosso perfil não era favorável para Express Entry. A gente não tinha um perfil favorável. Então, o nosso foco era, e nós não tínhamos também uma condição financeira para investir em estudo. Então, o nosso foco era, a gente tem que ir por trabalho ou por trabalho, não tem outra possibilidade. Porque talvez se a gente tivesse, a gente já estaria no Canadá há muito tempo, né? Então, o nosso foco era por trabalho, por trabalho. E aí, depois dessa negativa, ele continuou se postulando, a gente ia buscando vaga, ele se inscrevia, conversava com recrutadores, né? Eu tive ajuda de alguns amigos daqui do Quebec, Networking, que eu acho que isso é network, né? fundamental. Exatamente. De algumas pessoas que já moravam aqui, que trabalhavam numa empresa, que inclusive essa pessoa recrutou várias pessoas do Brasil, chegou mais ou menos em 79 pessoas, ele conseguiu recrutar por uma empresa aqui do Quebec. Aí ele chegou de fazer a entrevista também para essa Aí eu cheguei a empresa. fazer a entrevista também por essa empresa e meu nome ficou no painel deles lá na televisão deles lá da empresa por um bom tempo, mas a empresa não conseguiu um contrato para me encaixar. Então, nós tivemos também Mas essa, Mais um balde. em 2022 foi isso, aconteceu mais ou menos. E em 2023 veio a minha vez. Isso, aí a gente ficou sabendo de uma missão de recrutamento, dessa vez que ela Quebec iria ser presencial. presencial, porque até então ele participou de várias, isso a gente está resumindo, tá, Lúcia? Porque ele participou de várias entrevistas, recebeu vários nãos, fez várias entrevistas na qual ele ficou na final, mas não foi aprovado. E aí a gente soube do Quebec Intech, que seria presencial, que seria em São Paulo, e aí ele se postulou, né? Eu não lembro quantas vagas foi. Eram, eu recebi em torno de 6 online, 6 empresas online e mais 5 empresas presencial que É que ele iriam se para São postulou para Paulo, várias, né? E algumas ele mas fez tudo só dentro online, do Quebec Entech. e para 4, né? Ele foi convocado para ir presencialmente a São Paulo participar de entrevista. E aí a gente pensou, opa, se já tem várias empresas se interessando, o perfil não está ruim, né, Lúcia? Então vamos investir, vai para São Paulo. E aí ele foi para São Aí eu Paulo. fui para São Paulo. Aí eu participei dessas 4 entrevistas. Dentro dessas 4 entrevistas, 2 empresas me selecionaram. E depois de que eu já tinha recebido a job offer de uma das empresas que me selecionou, eu recebi novamente uma outra job offer de uma outra Eu falo, empresa. Deus é maravilhoso, Lúcio. Eu acho que parece que tem que é o momento, né? É o momento. Eu ia falar, gente, para você ver, quanto tempo que vocês ficaram perseverando, 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 e na hora que deu certo, não deu certo nenhuma nem duas, mas três ofertas de trabalho. Olha que incrível. Eu quero trazer essa mensagem para quem está nos assistindo. Quantas vezes que alguma questão deu errado no seu processo e você pensa, ai, será que não é para mim? Agora você imagine se eles lá atrás tivessem pensado, não é para mim. Eles não estariam vivendo o que eles estão vivendo É hoje. interessante, Lúcia, que a gente pesquisava as cidades, né? E aí no nosso coração a gente queria vir para a Ville de Quebec, mas tinha oportunidade para o interior. E a gente falava, não, a gente quer ir para o Exatamente. Canadá, quer ir para o A Quebec. saúde, a saúde chegou o Ministério da Saúde chegou me mandar duas cidades para eu Para escolher, pudesse escolher, que era no interior. Baie-Comeau e Sept-Îles. E aí mas a gente queria vir para a Ville de Quebec. E aí, quando surgiu as duas oportunidades e uma era para a Ville de Quebec, a gente não pensou duas vezes, né? E aí veio as duas job offer, a gente conversou antes, né? E aí, qual das duas a gente vai escolher? Uma era uma empresa privada e a outra era uma empresa pública, do governo. E aí eu escolhi a empresa do governo.
Exatamente. Porque a maioria das empresas aqui em Ville de Quebec, elas prestam serviço para o governo, e ele estaria diretamente trabalhando para o governo. E aí a gente pensou, bom, a probabilidade de dar certo vai ser muito maior se a gente escolher o governo, porque a gente já teve experiência de participar de processo para empresa privada e acabar não dando certo, e de acompanhar pessoas, né, que às vezes chegam, ficam um tempo esperando oportunidade, projeto, e a gente já vai direto para trabalhar para o governo. E no Brasil eu tinha já uma certa experiência, eu já tinha trabalhado na Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do TRE, TRE, eu trabalhei no fiz TRE, na, trabalhei no na Sinfra, né? Cefaz, na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso. Então eu tinha uma certa experiência dentro de trabalhar com o governo. Então eu falei assim, eu vou utilizar o meu conhecimento que eu Adquiriu, né? adquiri durante anos da minha profissão para trabalhar com o governo no Olha Quebec. como Deus é maravilhoso, né? Surge oportunidade ainda para trabalhar dentro da área que já é expertise dele, com experiência que ele já tem, né? Que vai agregar, e na cidade que a gente sempre quis morar. Eu ia falar, a vaga era para vocês, né, com toda essa experiência, a vaga certamente estava esperando por vocês. E com 52 anos. Isso, esse é o ponto que eu queria esse é o ponto que eu queria chegar, porque nós temos um integrante ali da comunidade da Jornada do Imigrante, o Miguel, ele também, mais de 50 anos, também da área de tecnologia, e ele também foi selecionado pelo Quebec Entente, pelas missões de recrutamento do Quebec Internacional, e mais de 50 anos. Então, muita gente se coloca freio, pensando, poxa vida, tem gente, às vezes, que pensa, eu tenho mais de 35 anos. Então, meu Deus, né, tem tanta oportunidade, obviamente que tudo depende do perfil de imigração da pessoa, mas a idade, dependendo do seu perfil, não é um fator que vai te excluir dos processos de recrutamento. Muito pelo contrário, a sua experiência profissional, ela é muito importante para as empresas aqui do Canadá, né? E eu, Exatamente. assim, mesmo com uma certa idade, eu nunca deixei de me atualizar profissionalmente. Eu sempre estava buscando conhecimento e tentando adequar aos conhecimentos que as ferramentas, as tecnologias que aqui no Quebec a gente utiliza, né? E outra coisa importante, Lúcia, é que quando você comenta, né, com as pessoas que você está em processo para o Canadá, e as pessoas que te conhecem, né? Ele já com 52 anos, né, com uma história no Brasil, eu com 40, com 2 filhos, né? Como que vocês vão largar tudo e ir para o Canadá? Será que vai dar certo? Então, assim, a gente ouviu muitas, muitas, muitas mensagens negativas. É, a gente, nesse percurso, a gente ouviu muita coisa ruim, assim, sabe, no processo, assim, que poderia ter nos desanimado, né, de seguir em frente. Porque tem muitas pessoas que não acreditam, né, no processo, não acredita que é possível, Que a gente e já começou a falar de vir para o Canadá há 10 anos atrás. exatamente. Então, assim, E todo mundo, a família falava assim: ah, isso aí já. meio que todo mundo ficou. E eu entendo que, pelo tempo, né, é Isso aí louvável, né, conversa, que eles não vão nada para o Canadá. e muitas pessoas até desconfiaram do processo, né? Porque tem muita coisa errada, né, Lúcia? A gente sabe que tem muita fraude, né? Que tem muita empresa vendendo ilusão, vendendo sonhos, mas a gente sabia que o processo era um processo com credibilidade. Mas, assim, por que eu trouxe isso à tona? É para as pessoas, né, que estão nesse processo, se elas têm realmente esse desejo, para que não desistam, não desistam, e que escutem mesmo o coração, escutem o que está sentindo, porque pessoas para desanimar no meio do caminho, ao longo da trajetória, vão ter muitas, muitas pessoas. E é até importante dizer que o Quebec Internacional é a Agência de Desenvolvimento Econômico da província do Quebec. Então, o Quebec Entente, que a gente está falando, é uma missão de recrutamento, que é uma parceria do governo do Quebec com as empresas do Quebec, com a Agência de Desenvolvimento do Quebec, que eles realmente têm missões de recrutamento em vários países, e um deles é o Brasil. Então, eles vão até o Brasil, recrutam sim trabalhadores qualificados brasileiros para trabalharem no Quebec. Inclusive, nós temos, sei lá, eu acho que mais de 5 vídeos que nós fizemos com os representantes do Quebec Internacional, mostrando essas oportunidades
oportunidades. Então, são oportunidades legítimas. Tem muito golpe, sim, principalmente em sites de emprego, em que você pode ver que são recrutadores aleatórios, né? Não são empresas, não são missões de recrutamento legítimas. Existem sim golpes e você precisa prestar muita atenção nisso. Mas os meninos foram certos. Eles foram onde? Na missão de recrutamento do próprio governo. E eis o resultado. E eu tenho uma pergunta muito importante para vocês. Depois de todos esses anos, depois de todos os nãos, valeu ou não valeu a pena? Nossa, Valeu a pena, super a pena. valeu a pena. Como que está sendo a vida de vocês no Quebec? Bom, A gente deu assim uma guinada. Eu não digo nem financeiramente, porque a gente ainda está começando a nossa vida aqui, né? Mas é qualidade de vida, né, Lúcia? No Brasil, ele chegava em casa 7, 8 horas, hoje ele chega 4, 5 horas da tarde, a gente consegue curtir com as crianças. É um país seguro, é um país com infraestrutura, as crianças estudam em escola pública. No Brasil, eles estudavam em escola particular e assim. A gente tinha muito gasto com eles, né? E hoje aqui é tudo gratuito, tudo de qualidade, escola maravilhosa, infraestrutura, a cidade é belíssima. Então a gente só a gente tem o teve que um suporte agradecer. dos recursos, né? Dos recursos Aqui familiares. tem o Quebec, ele dá muito suporte para o imigrante quando ele chega, né? Então você consegue alimentação gratuita, você consegue apoio, seja jurídico, psicológico. Então assim, a Assistente cidade tem social, assistente social, então a cidade te dá um suporte muito bom, né? Seja para a família, para os filhos, para quem necessitar e buscar, né? Porque você também tem que buscar esse suporte. Mas é maravilhoso. Muito bem dito, né? Não basta você querer receber essa assistência, você tem que realmente buscar por essa assistência. Exatamente. Então é só recentemente a gente fez o imposto de renda, já recebemos retorno do o imposto de cheque do renda. imposto de renda. Então aqui tudo é muito rápido, né? Nossa, só a gratidão, só agradecer. E eu tenho uma pergunta para vocês que pode ser que as pessoas que estejam nos assistindo, que eles tenham essa dúvida, porque tem muitas famílias com filhos autistas. Como que foi essa mudança para os filhos de vocês? Então, a minha preocupação maior sempre foi com a Sara, né? Os dois são autistas de nível de suporte 1, porém a Sara, ela é mais extrovertida, ela se comunica muito bem, é muito sociável, então a nossa preocupação maior era com ela, como seria a adaptação dela? Porque ela já estava com amiguinhos, né? O Enzo tem 11 e a Sara tem 10. E ela já tinha os amiguinhos, era muito ligada, né? Ainda é muito ligada à família, muito Primos, apegada à minha mãe, que morava com a gente no Brasil, aos primos, aos amigos. Já o Enzo, ele já é uma criança mais isolada, com poucas amizades. Então, a nossa preocupação inicial não era tanto com o Enzo, mas com a adaptação dela. Mas foi muito boa a adaptação dos dois. Mas a gente fez a nossa parte de integrá-los à comunidade brasileira, porque a gente sentiu que era importante, então a gente chegou aqui buscando suporte da igreja, da comunidade, fizemos amizade com pessoas que têm filhos, né, mais ou menos na idade deles, pais também com crianças autistas, e isso fez uma diferença tremenda, assim, grande mesmo, na adaptação dos dois. e a escola também E a deu todo o escola deu todo suporte um também. suporte para a gente. A gente fez várias reuniões, né? Nós tivemos a visita, né, de uma pessoa da escola, da comissão escolar, que veio na nossa casa, ficou mais ou menos umas 4 horas conversando com a gente, perguntando como eram as crianças, fez uma anamnese, sabe, assim, toda a nossa história com eles, deu todo um suporte, então, assim, a gente ficou encantado com o tratamento que nós tivemos na escola com eles. E até hoje, a professora do Enzo, em específico, ela manda toda semana mensagem de como está sendo a rotina dele na escola, Evolução a dele. evolução dele. Essa questão certamente vai ajudar muitas famílias que estão nos assistindo, porque é uma dúvida muito recorrente. A gente até acabou gravando um vídeo sobre autismo aqui no Canadá para tentar passar um pouco da experiência para as mães que estão nos acompanhando e que elas têm, né, muitas dúvidas em relação a isso. Então é muito bom saber que vocês receberam todo o suporte ali da província em relação aos filhos de vocês. Recebemos todo o suporte. Ainda não temos o tratamento específico para eles com relação a psiquiatra, a psicólogo,
porque o que a gente entendeu aqui, né, é que a gente precisa de ter um médico de família, que o médico de família que faz esses encaminhamentos. Mas através da escola, a gente já tem buscado alguns retornos e a gente já tem tido sucesso. Na própria escola tem uma equipe multidisciplinar que acompanha, né, a rotina deles, mas a gente está em busca agora de conseguir o médico de família para que eles consigam adentrar as várias terapias que tem na cidade. Uhum. Faz quanto tempo que vocês chegaram no Canadá? Eu cheguei há 8 meses, E nós chegamos um mês depois, um mês chegamos a depois, 7 há meses. 7 meses. Não, perfeito, então faz pouco tempo, pouco tempo. E vocês estão felizes com essa mudança? Muito, muito, muito Já feliz. eu já no terceiro mês já consegui comprar um carro, adquiri o carro, o processo foi tranquilo de compra de um carro. O aluguel, a gente conseguiu um repasse de bairro, né? Muito Muito bom. bom. Então, assim, a gente está vivendo uma vida muito melhor do que a gente A vivia gente no tem Brasil. uma paisagem na nossa Linda, sacada a vista de maravilhosa. milhões. Depois mostra a vista pra Um gente. bairro bem Exato. localizado, tem uma escola no fundo, que é inclusive a escola que eles vão estudar no No próximo semestre. próximo semestre. A gente não conseguiu vaga assim que a gente chegou, mas agora eles já estão matriculados para setembro iniciar nessa escola, que é no fundo do nosso apartamento. A gente está muito bem localizado, tem fácil acesso a tudo. E, As crianças nossa, vão participar do Campo de Julho, agora já em julho. então a gente já está começando a entrar na rotina, sabe? Assim, é muito bom. Já fizemos patins de gelo, já patinamos Já tivemos aqui, a gente chegou em outubro, né? Ele chegou em outubro, eu fizemos cheguei em novembro. glissage. Já ele chegou no finalzinho do. Nós chegamos no final do outono, né? E para cuiabanos, aqui estava o quê? 15 graus, 18 graus. E a gente 20, chegou 20 graus 20 e a gente graus. chegou morrendo de frio, né? Mas já estamos super adaptados também ao clima. E vivendo o estilo de vida canadense, aproveitando tudo que o Canadá tem de melhor. Exatamente. O calor é agora. Já começou a ficar quente. E Isso. parece que o corpo da gente Vai vai se adaptando. adaptando ao clima do Uhum, Canadá. exatamente. E se vocês pudessem dar um conselho para todas essas famílias que estão nos assistindo? Algumas até já receberam negativas, outras pessoas estão naquele momento angustiante da espera, que vocês sabem muito bem como que é. Se vocês pudessem dar um conselho para essas pessoas, qual conselho seria esse? Eu diria para a pessoa que se ela quer muito vir, que ela não desista. O Isso. caminho é longo, ele é tortuoso, ele tem pedras, mas se a pessoa realmente perseverar, ela vai alcançar. E eu daria algumas dicas, né? Porque eu vim como cônjuge com nível superior e ele veio na área dele, mas eu Minha estou área. aqui em processo de Visto recolocação, fechado, né? ela veio com visto Eu vim com aberto. visto aberto, então Chegou com assim, uma oportunidade também já, e agora isso, mas eu estou buscando uma nova oportunidade, mas assim, o que que eu diria, né, para quem vem, principalmente o cônjuge, que normalmente quando a pessoa vem por job offer, a pessoa ela vem na área dela, mas o cônjuge não. Ele vem para buscar uma oportunidade, né, de trabalho. Então, para quem vem buscando oportunidade de trabalho e que vem com nível superior, independente, né, se vier ou não, mas que venha com francês, aprenda o que francês. aprenda o francês, se vem para o Vem para o Quebec ou se Quebec. vai para outra província, aprenda o idioma, estude com afinco, porque isso vai facilitar a sua vida e vai fazer com que o seu processo de adaptação seja mais fácil ou não. Então, a primeira coisa, venha com o idioma. Depois, se você tem nível superior Faça o exame o, de de proficiência, né? proficiência, já Eu para imagino que aplicar agora já tem juntamente algumas com o vagas que visto, estão até que exigindo. vai Eu não sei se garantir a aprovação. Mas assim, Isso. venha com o francês, estude com afinco o francês, porque quanto mais a gente acha que Se sabe, quando a gente dedica, né? chega aqui, a gente vê que a gente ainda precisa estudar muito. Então, estude o francês e para quem deseja trabalhar na sua área, já faça de preferência ainda do Brasil equivalência de estudos, a validação de diploma, porque senão você não vai conseguir trabalhar na sua área, né? Se for uma área que tem ordem profissional, então já faça isso, que é o que eu estou fazendo agora, né? Eu poderia ter feito do Brasil quanto tempo, né?
Então, eu poderia ter feito isso ainda do Brasil. Então, seria isso. E poupar dinheiro. Poupar dinheiro. Fazer aí uma poupança, traçar um planejamento financeiro. Por mais que você venha já com o trabalho, você vai ter vários gastos iniciais e ao longo do processo. Então, se organize financeiramente. Se bem que nós não viemos tão Não preparados viemos assim. preparados, mas a gente teve Deus com a gente o tempo todo, que fez toda uma diferença. A fé, buscar a Deus também é muito bom. A gente teve, nós chegamos aqui com a casa toda praticamente mobiliada. Nós tivemos a ajuda de amigos aí do network que a gente fez ainda do Brasil. Então, nós chegamos com a casa praticamente toda mobiliada, com doação de pessoas. Nós tivemos muita ajuda. Panelas, Tudo. Cama, cama. colchão, sofá, tudo tinha à nossa espera. E tivemos a ajuda de pessoas, né? Os 3 primeiros meses, né? Enquanto a gente não tinha carro, muitos amigos levando, buscando. Então, assim, a gente teve todo um suporte. Mas nem todo mundo tem esse suporte, né, Lúcia? Então, é importante, né, que a pessoa ela faça aí Faça um network antes de vir. E tenha aí uma poupança. Importante. Exato. E essa questão do networking, ela é tão importante. Eu gostaria de repetir isso todos os dias para as pessoas. Elas não fazem ideia da importância do networking e do idioma. Essas duas coisas combinadas, elas abrem tantas portas. Se as pessoas soubessem disso, elas talvez valorizariam mais isso antes de chegar no Canadá. Então, escutem. Se não escutarem a mim, se não escutaram a mim até agora, escutem a história. A gente Escutem a tem que ser história. humilde, tem que chegar aqui com o coração Aberto. 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 E não ter medo de recomeçar, né, Lúcia? Porque a gente vai recomeçar, né? Independente se está trabalhando na sua área de atuação, é um recomeço. Vai recomeçar em outro país, com outra cultura, num outro idioma, recomeçar em outro ambiente. Então, é um recomeço, independente se o recomeço é dentro da sua área ou não. Então, a pessoa tem que ter essa disposição para recomeçar. Exatamente. E eu gostaria de agradecer vocês por terem dedicado um pouquinho do tempo de vocês para auxiliar tantas pessoas, né? Contando a história de vocês, vocês estão auxiliando a história de inúmeras outras pessoas. Pessoas que talvez estão aí estudando um pouco mais sobre o Quebec, estão tentando se preparar ali para o Quebec Internacional, para as missões de recrutamento do Quebec Entente, pessoas que têm mais de 50 anos, que estavam achando que estava perdido, né? Que tudo estava perdido. Então, se você gostou dessa história, aproveita e já deixa o like aqui para nós, né? Em agradecimento a Paula, ao Elzio, que eles contaram a história deles. Então, muito obrigada por vocês terem compartilhado essa história conosco. Nós é que Nós agradecemos. agradecemos também muito. E se você gostou dessa história, não se esqueça também de compartilhar com as outras pessoas que você conhece que estão nessa jornada de imigração. Se você é novo aqui no nosso canal, também não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele para você se tornar inscrito no nosso canal e deixa o seu like, que é assim que o YouTube compartilha o nosso vídeo com mais e mais pessoas. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!